Oi, oi, meu amor! Bem-vindo de volta a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu tô muito feliz em ter você aqui e não somente no nosso canal. Eu não sei se você já está sabendo, se você já me ouviu dizer por aí, se você não prestou atenção, a partir de março nós também estamos com o nosso conteúdo sendo disponibilizado nas principais plataformas de streaming de áudio. Isso quer dizer que nós agora também viramos podcast. Vamos liberar exatamente o mesmo conteúdo do canal no Spotify, no Deezer. Estamos trabalhando para deixar tudo certinho, inclusive os conteúdos anteriores. Assim fica mais fácil você ouvir em qualquer lugar onde você estiver. E nós vamos avançar com o Evangelho do Reino, tá certo? Tá chegando agora e você não me conhece. Muito prazer, meu nome é Letícia Erdi. Eu sou cristã e eu também sou psicóloga e eu sempre venho aqui para te ajudar a simplificar, a desmistificar a sua vida cristã cotidiana. Como assim, Letícia? Nós colocamos muitos floreios na nossa vida com Cristo e a gente deixa a coisa mais difícil do que ela de fato é. E como eu sou psicóloga, eu não gosto de lenga-lenga, a gente vem logo resolver isso daqui e nós já vamos passando o preto no branco para nós termos uma vida mais plena em Cristo, tá certo? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu acabo colocando coisas da minha rotina lá no Instagram e assim, gente, vocês acabam me conhecendo um pouco melhor. Aqui no YouTube não dá certo. Não tem como. Já tentei, não tem como. E é isso aí. E hoje eu vim aqui te trazer um conteúdo que eu gosto. Dentro de nós, na nossa natureza humana, na nossa mente, existe um negócio chamado falso selfie. Selfie de foto? Não. Selfie de si próprio é myself, eu mesmo. Selfie é um termo em inglês para designar a si mesmo. Então, nós temos um falso eu mesmo. E nós vamos hoje, de uma vez por todas, exterminar esse espírito de confusão e de falsa identidade que habita dentro de nós. Quem começou com esse papo de falso selfie foi um cara chamado Donald Winnicott. Winnicott, ele é da corrente da psicologia chamada psicanálise. O que é o selfie para o Winnicott? Gente, isso aqui é uma teoria dos anos 60, tá? Tem muito tempo. Ele vai dizer o seguinte: o selfie, ele é a verdadeira essência de uma pessoa, enquanto o falso selfie é uma criação para a adaptação, para atender expectativas externas, criando uma imagem falsa para sobreviver e interagir com o mundo. O Winnicott, ele vai descrever o selfie como uma persona, ou seja, como uma máscara que é construído por essa pessoa para que ela possa se adaptar, tipo camaleão. Exatamente isso mesmo. As expectativas externas, ou seja, não são as expectativas minhas comigo mesma, são expectativas de outras pessoas ou da sociedade como um todo. E essas pressões sociais, ao invés de eu viver de acordo com o meu self, ou seja, com o meu eu autêntico e genuíno. O falso self, ele nada mais não é uma maldade, gente. O falso self, ele é criado a partir de um mecanismo de defesa do seu psicológico, como uma resposta à falta de aceitação, abuso emocional ou abandono. O que isso quer dizer? Que o seu self, ou seja, o seu eu mesmo, que é o verdadeiro, ele passa a ser protegido de críticas e de ser ferido emocionalmente. E então ele vai começar a ser mais aceito, mais amado, melhor relacionado, porque agora, em vez de operar no seu eu verdadeiro, no seu self verdadeiro, você passa a operar no seu falso self. Como que esse falso self se forma? Gente, a Bíblia tá aqui porque isso é um conteúdo cristão e tem gente que acha que se eu não tiver uma Bíblia, eu não sou de Deus. Mas isso é ciência. Você não vai achar falso self na Bíblia, você vai me desculpar. A Bíblia nem se propõe a falar disso. Mas isso aqui é 100% ciência psicológica, em específico psicanálise, tá certo?
Como que o falso self ele é construído? O falso self ele é uma estratégia de defesa que é para ajudar você a lidar com ambientes ou relações que não oferecem nenhuma segurança emocional ou até mesmo aceitação por parte das pessoas. E aí esse eu falso ele vai ser construído para tentar agradar as pessoas ao seu redor, camuflando quem você é de verdade. Isso aí é uma adaptação, uma defesa psicológica que acontece muitas vezes sem você perceber. Tem pessoas que estão operando no falso self e não tem a menor ideia. Deixa eu já começar a falar isso daqui no começo, porque tem gente que fala assim, nossa, mas fulano é assim, é um mau caráter. Não tem nada a ver com caráter, tá, amor? Isso aqui tem a ver com funcionamento psicológico. Não necessariamente a caráter. É a sua mente operando por ela mesma, certo? Esse falso self, ele não nasce de uma hora para outra. Ele vai se formando ao longo de todo o tempo como uma resposta a essas experiências emocionais que afetam o desenvolvimento dessa pessoa. Ou seja, era para eu me construir de uma forma autêntica, genuína e saudável, mas a partir das experiências que eu fui vivendo, eu fui percebendo que eu não poderia ser leal a mim mesma e ser eu mesma no mundo. Então, para que eu sobrevivesse, então eu passo a construir uma outra personalidade, uma outra persona, uma máscara a quem eu chamo de falso eu. Para que esse falso self aconteça, não é só eu querer agradar o outro e esperar ser aceito pelo outro. Existe uma dinâmica aqui. Por exemplo, você tem ambientes de rejeição e de desvalorização. Ou seja, a criança ela vai crescer num ambiente em que as suas emoções, as suas necessidades ou mesmo a sua identidade, ela não basta não ser aceita, ela não é valorizada e ela, inclusive, muitas vezes, ela é rejeitada, ela é negada. E aí, a criança, ela começa a evitar mostrar quem ela é de verdade para que ela não seja criticada ou rejeitada pelos seus pais. Eu imagino que a essa altura já tenha pessoas se identificando, então se você já começou a se identificar, vai ficando no conteúdo comigo até o final. Outra coisa que acontece para que haja a formação desse falso self é expectativas excessivas. Gente, quem é criança e teve que lidar com expectativas excessivas, eu posso dizer que esse negócio é extremamente traumático. E eu posso dizer com propriedade que isso significa o quê? Os seus pais ou as pessoas que cuidaram de você, elas tinham ali uma expectativa muito alta, ou então não é o que eu espero de você, é o que eu faço questão de apontar que você faz de errado. Ou seja, ou eu espero muito de você, ou eu critico você demais. E aí, a criança, ela começa a sentir que ela não pode ser ela mesma. E ela vai criando uma fachada para agradar ou para evitar o confronto. O falso self também, ele surge como uma forma de adaptação ao meio. Por exemplo, eu vejo que a minha mãe, que o meu pai, que as pessoas ao meu redor têm a expectativa de que eu seja uma boa menina. O que eu faço? Eu começo a me comportar como uma boa menina sempre, nunca transgredindo, nunca questionando, nunca fazendo nada que fuja ao que esperam que eu faça. Então eu vou me adaptando ao meio porque eu acredito que aqui é um pouco diferente, gente, da expectativa excessiva ou da crítica. Porque aqui a adaptação ao ambiente, ela diz também de um lugar de eu acredito que se eu não for uma boa menina, eu não serei amada. Eu acredito que se eu não for de uma tal maneira, eu não serei valorizada. E aqui, neste caso, não é necessariamente a partir de uma crítica ou de tipo assim, eu tenho uma expectativa. Não, você quer ver? Filha, você é uma filha tão boa pra mãe. Então, toda vez que a sua filha
filha faz algo bom, você sempre elogia ela. Toda vez que seu filho faz algo bom, você sempre elogia ele. O que essa criança ela passa a entender? Que o que é valorizado é quando ela faz o certo. Então ela começa a acreditar na cabeça dela que não tem espaço para o erro. Mas não é porque o pai disse que não irá amá-la se ela errar. Só que o acerto é tão valorizado que o que a criança acredita mesmo é que não existe espaço para o erro. Então, eu escondo aquilo que eu sou de verdade, eu escondo os meus desejos e as minhas emoções para que eu permaneça nesse lugar de agradar o outro. Se eu acredito que eu estou num lar que é instável, eu não tenho segurança na relação dos meus pais e eu acredito que esse relacionamento paternal, ele pode se romper a qualquer momento. Então eu tenho um medo de ser rejeitado, eu tenho medo de ser abandonado. Se eu não cresço num lar que me permite encontrar essa estabilidade emocional para o meu desenvolvimento, eu também posso desenvolver um falso self para evitar o erro, a rejeição e o abandono, porque eu tenho medo, eu tenho insegurança de que isso aconteça. Outra forma também que faz com que o falso self surja é o quê? Falta de atenção aos sentimentos e às necessidades. Gente, a criança, ela precisa de alimento, ela precisa de roupa, ela precisa de tomar banho, mas a criança também precisa ser amada. Essa criança, ela também precisa receber atenção emocional adequada. Pasme, o bebê, ele sabe quando ele é amado. Vocês conheceram o Natan, que é o meu primo, e o Natan falou da Elizabeth, a filha dele de 1 ano e 7 meses. A Nana, que é minha prima, vocês vão conhecer logo, logo, ela foi levar a Betinha no médico e a pediatra falou assim: Mariana, como a sua filha é amada. Dá pra ver a diferença, e ela falou, eu atendo bebês o dia inteirinho, e dá pra ver a diferença entre a criança que ela é plenamente amada pelos pais e a criança que não é. O bebê, ele sabe que ele é amado por aquela família. Então, quando eu tenho uma negligência emocional, a criança ela pode começar a construir essa falsa identidade. A criança ela pode ter vivido um abuso, uma agressão, não necessariamente por parte de um pai ou de uma mãe, mas às vezes ela pode ter vivido isso a partir de outra pessoa e ela acredita que se ela contar que aquilo aconteceu, vai existir um tipo de punição. Então ela começa a ter uma implicação na sua identidade, porque ela passa a construir esse falso eu para lidar com aquilo que ela viveu, e ela vai gerar em si uma identidade para que ela agrade os pais, porque ela está fazendo aqui agora um mecanismo compensatório. Ela tem medo que pensem que o que aconteceu com ela é culpa dela e que ela então vai ser punida. Ela tem medo de ser punida, então agora ela constrói um falso self para agradar e evitar que as pessoas descubram e possam fazer alguma coisa negativa com ela. Isso não é se você acredita ou não, tá? Eu não acredito nisso, não é possível. Não, amor, isso é possível, isso acontece, isso é ciência, isso foi mapeado. Se foi mapeado, meu amor, é porque acontece. Agora, eu explico pra você por que eu trago essas coisas. Porque talvez você foi essa criança. E você não tem como saber se você não tiver conhecimento. Eu falo aqui o seguinte: conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Muitas vezes você está vivendo situações na sua vida que estão impactando diretamente o seu funcionamento da sua mente, do seu comportamento. Você tem dificuldade de se aliançar com pessoas, de se relacionar com pessoas. Nós já falamos esse mês aqui sobre a elaboração do trauma, sobre a importância de você elaborar o seu passado. E o fato é, enquanto você não conhece, não entende o que aconteceu, você não pode fazer nada a respeito daquilo, porque você não sabe que você precisa de ajuda. Você tem 2 caminhos a tomar.
você pode seguir o caminho do ceticismo e achar que eu tô falando um monte de coisa aqui da minha cabeça, ou você pode me dar o voto de confiança, o benefício da sua dúvida e colocar em xeque o que você pensa a respeito de si mesmo e ver que o que aconteceu com você não é coisa da sua cabeça. Quanto mais eu vou construindo e fortificando esse falso self, mais eu começo a me identificar com ele. Sim, por quê? Porque, gente, eu começo a agradar as pessoas, eu começo a me relacionar melhor com as pessoas, logo eu começo a acreditar que eu sou aquela persona, aquela máscara que eu construí. E aí eu vou me identificando, eu vou me conectando mais com aquele falso self que foi criado para ser um mecanismo de defesa na minha infância, para que eu pudesse sobreviver, e com o tempo, o que acontece? Ele é tudo que eu sou. Quantas pessoas não vivem hoje com a sensação de viverem uma vida falsa? Elas estão fazendo mil e umas coisas, agradando as pessoas, se relacionando bem com as pessoas, mas se vocês serem muito honestos consigo mesmos, vocês vão ver que metade do que você faz não é coerente com os seus princípios, seus valores internos, que você nem sabe como existe, mas você sabe que existe algo dentro de você que não se encaixa. Você só tem essa certeza de que alguma coisa em você está estranho e você não deveria ser da forma como você é. Falso self. Eu trouxe aqui 4 características do falso self. A primeira é a falta de autenticidade. O seu comportamento ele pode ser superficial e você nunca expressa de fato os seus sentimentos e os seus desejos internos. Você nunca consegue colocar na mesa o que de fato você está pensando, o que você está sentindo, o que você quer que aconteça, porque você acredita que você vai ser rejeitado a partir daí. Segundo sintoma, desconexão. Não é sintoma, é uma característica, desculpa. Não é uma doença, então não é um sintoma. A desconexão significa que pode haver uma sensação de desconexão consigo mesmo e com os outros, porque você passa a sentir que você não é verdadeiro e não consegue aceitar as suas emoções mais profundas. Ou seja, você acredita que tem algo de errado sobre si mesmo e que muitas vezes você está tanto tempo no seu falso self que você não sabe dizer o que é, mas essa inquietação, ela tá ali te apontando que você deveria estar fazendo algo que é diferente daquilo que você está fazendo. Por fim, são 2 características em uma só, que é a ansiedade e a frustração. Como assim ansiedade e frustração? Essa necessidade que você tem de manter a fachada do falso self o tempo todo gera em você, gente, uma demanda. Nosso Deus! Uma disposição de energia mental tão grande, porque você tem que manter aquilo que você não é o tempo todo. Isso faz com que subam os seus níveis de ansiedade e insatisfação e ao mesmo tempo você já não sabe mais dizer quem você é. Você esqueceu completamente quem é o seu eu verdadeiro. Você sente que você precisa ser outra pessoa, outra coisa para ser aceita, em vez de você ser você mesmo. Você pode ter, sim, depressão e ansiedade. Porque uma vez que as suas emoções elas são continuamente reprimidas, você tem esse desenvolvimento mesmo de transtornos mentais, porque, como que você dá conta de viver em paz consigo mesmo se você está sempre se mutilando emocionalmente? Você também tem essa sensação de conformidade. A conformidade é buscar viver conforme o que os outros esperam de você. Não é que você está de fato adequado, ajustado, mas uma vez que o falso self ele é desenvolvido para que eu possa me relacionar melhor com as pessoas e possa ser aceito pelas pessoas ao meu redor, isso quer dizer que eu estou vivendo pelo agradar ao outro e nunca pela satisfação pessoal. Isso faz com que eu viva de uma maneira automatizada, robotizada,
robotizada e nunca de uma maneira autêntica. Um outro impacto do falso selfie, que é a dificuldade nos relacionamentos. Você vai estar sempre ali, gente, buscando manter essa fachada da pessoa ideal, ou então da pessoa divertida, da pessoa mais legal da galera, e você nunca vai se aprofundar de verdade nos relacionamentos de uma forma genuína e autêntica. Por quê? Porque você acredita que na hora que você mostrar quem você é de verdade, isso vai significar em rejeição. Eu não consigo estabelecer relacionamentos profundos, concretos, porque o relacionamento profundo e concreto, ele parte desse lugar da conexão pela vulnerabilidade. Eu me conecto melhor com pessoas que se aproximam de mim pela minha vulnerabilidade e não escondem a sua vulnerabilidade de mim. Só que a pessoa que ela habita no falso selfie, ela não é ela mesma nunca, quanto mais mostrar a vulnerabilidade dela. Logo, eu não consigo estabelecer bons relacionamentos. Eu também tenho uma dificuldade muito grande porque eu tenho falta de propósito. Pois é, se eu tô vivendo com um falso selfie, eu vou fazer o quê? Eu vou negar tudo sobre mim mesma, a minha missão pessoal, o meu propósito de vida. Pra quê? Pra que eu possa agradar as pessoas ao meu redor. Então eu nunca vou viver pelo meu propósito de vida e por aquilo que Deus tem pra mim. Eu parto sempre da medida do outro pra viver a minha vida. O que alimenta o falso selfie? A necessidade da aprovação e o medo da rejeição. Eu quero de todas as formas ser reconhecido e ser aceito pelo outro, o que revela que em mim há uma grande crise de identidade, porque eu não sei quem eu sou, eu não me permiti construir a minha identidade de uma forma autêntica e genuína, porque lá atrás eu não tive esse espaço. Então agora eu vivo em função de que as pessoas me digam quem eu sou, para que eu possa saber quem eu mesma sou. E aí eu vivo para que os outros me aprovem. Em contrapartida, eu tenho um grande medo de ser rejeitado. Então eu entro nesse ciclo de ser um camaleão, vivendo de adaptação em adaptação, conforme o ciclo em que eu me encontro, o círculo onde eu me encontro, para que o outro possa olhar para mim e ver valor em mim e eu não seja rejeitado por ele. A verdade mesmo é que o mesmo medo que eu tinha de ser abandonado pelos meus pais é o medo que se perpetua até hoje, porque eu temo ser rejeitado e abandonado pelos meus amigos, pelo meu marido, pela minha esposa, pelas pessoas ao meu redor. Qualquer pessoa que seja, o que eu quero é que elas me aprovem, elas me aprovando, eu tenho um senso de identidade estabelecido e eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser abandonado. Gente, é um ciclo vicioso. Eu suprimo as minhas necessidades, eu reprimo os desejos do meu coração para ser aprovado pelo outro, porque eu tenho medo de ser rejeitado, eu não sei viver só, eu preciso do outro para me dizer quem eu sou. A pessoa que ela não teve espaço na infância para ser ela mesma, para ser amada, para ser respeitada, para ser cuidada, para ser vista, e ela se transformou num adulto todo fragmentado e com uma falsa identidade, sem um senso de propósito. Você pergunta para uma pessoa, qual que é o seu propósito? Quais que são os seus sonhos? A pessoa ela não tem nenhum propósito de vida, ela não tem nenhuma expectativa de vida, ela não tem sonho de vida, ela não sabe dizer quem ela é. Porque ela nunca teve espaço, porque ela entendeu que se ela fosse quem ela era, ela não seria aceita nem amada. Isso para um adulto é até descabido. É até fácil de você argumentar essa situação quando você é um adulto. Mas, gente, a gente está falando de uma criança. Começa na sua infância. Eu falei aqui do trauma e eu vou falar um negócio de novo que eu falei no vídeo do trauma. A gente vai para Filipenses, não sei, eu vou deixar colocado aqui, eu acho que é Filipenses 3, que Paulo tá falando assim, uma coisa eu me esforço, eu esqueço que para trás fico e prossigo para o alvo. De novo, Paulo não estava falando de negar o seu passado. A palavra grega que estava
que Paulo está dizendo ali naquele texto, dizia: uma coisa eu faço, eu não me permito mais ser controlado pelo meu passado. Enquanto você nega o seu passado, sabe o que seu passado faz com você mesmo? Ele te controla. Olha aqui, ó. Vira um adulto que não sabe mais quem é a si mesmo e quem é o eu falso que ele criou. Ele não tem mais identidade. Uma identidade completamente pulverizada, fragmentada, aniquilada, mutilada, em ordem de você ser amado e ser aceito para que você possa encontrar no outro o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é ser abraçado, é ser aceito. Gente, só de falar disso, eu já imagino o sofrimento. Você não consegue imaginar, a menos que você tenha passado por isso, o tamanho do desgaste emocional que é você viver no falso self. Letícia, eu sou essa pessoa, mas eu já aceitei a Jesus. E agora você tá falando aí nesse vídeo, você tá revelando a minha vida e só falta você falar o meu nome e o meu CPF. Bom, eu não vou fazer isso, graças a Deus, porque eu não tenho espírito de adivinhação, né? Graças a Deus nós estamos libertos aqui dessa maldade. Mas eu falo que o Senhor, ele é soberano em todas as coisas. E o Senhor, gente, ele não me dá nenhum vídeo que não seja para ele tratar com alguém num tempo específico. Do nada o Senhor fala que ele quer falar sobre algum assunto. E esse assunto surgiu no mês de março. Eu disse em fevereiro que em março nós traríamos muitos conteúdos relacionados ao universo feminino. Porém, não quer dizer que homens não desenvolvam falso self. Pelo contrário, homens são até muito melhores em mascarar a sua identidade. E quando eu tô gravando esse vídeo, me vem muito forte no meu coração mulheres mais velhas. Eu não sei o porquê, mas eu consigo ver certinho mulheres mais velhas. Não são mulheres de 20 e poucos anos que o Senhor me traz à minha mente. Eu consigo ver nitidamente sua mãe, sua avó. Mulheres que elas foram criadas para serem aceitas pela sociedade a partir desse lugar de submissão, mas não é a submissão bíblica, não é você estar debaixo da missão do seu marido e você ser uma Ezerkenedo, que é a palavra hebraica para auxiliadora, que é aquela que vai prover força necessária para o homem continuar a sua missão. Essa palavra hebraica é a mesma que Deus usa para descrever a si próprio como Deus auxiliador do homem. Não é essa submissão que as mulheres aprenderam. As mulheres que o Senhor me traz à minha memória são mulheres mais velhas que aprenderam que submissão é escravidão, é ser subjugado. Eu não sei porquê, mas eu consigo ver muito forte no meu coração mulheres mais velhas. Gente, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel ao que o Senhor está colocando no meu coração. Não quer dizer que o Senhor não está alcançando homens com esse conteúdo, mas de alguma forma o Espírito Santo me faz saber sobre mulheres mais velhas. Eu acredito que por essa liberdade e por esse acesso que nós temos hoje e por esse movimento de empoderamento feminino, que nós precisamos falar sobre isso aqui num determinado momento, não vai ser hoje, mas o Senhor me faz ver de mulheres que mutilaram a sua identidade ao longo da vida para que elas pudessem cumprir o seu papel como esposa, como mãe, como filha, muitas vezes como pastora, como uma líder dentro da igreja, porque o seu marido existia um lugar de liderança e que esperavam de você um papel na liderança também. Então agora, inclusive na idade adulta, você cria uma falsa identidade para que você possa lidar com a expectativa dos outros a seu respeito. Eu não sei com quem eu tô falando, mas eu sei que eu tô falando com alguém. Se você tem a minha idade, amor, você também pode estar nisso daqui. Sabe por quê? Porque eu já estive nesse lugar. Eu fui criada de uma forma muito dura. Eu não tenho dúvida que eu fui muito amada pelo meu pai e a minha mãe, mas eu fui criada num momento muito pontual. Eu fui criada dentro de uma igreja tradicionalista,
Gente, o aparelho, vocês me desculpam, eu tenho que aprender a me adaptar com o aparelho, mas eu fui criada dentro de uma igreja, de uma educação mais tradicionalista. E eu apanhava dentro da igreja mesmo, gente, porque eu tava conversando com a minha amiguinha. Porque o dentro da igreja, o lugar era de respeito e tudo mais. E eu não tô dizendo que eu, Letícia, eu construí um falso selfie a ponto de eu completamente negar a minha personalidade. Não. Mas eu fui muito massacrada quando eu era criança. Porque eu falava muito, porque eu era muito atentada, porque eu era muito questionadora, eu era muito intransigente. Gente do céu, eu fui uma criança com tudo que eu podia ser. Menos calma e tranquilidade no meu coração. Nossa, eu fui muito desobediente, porque as regras dos meus pais não faziam o menor sentido pra mim. E eu apanhei muito. Só que eu, ao invés de eu construir um falso selfie, eu tô te contando a minha história. Eu construí um outro mecanismo de defesa, que é, eu sempre fui muito podada pelos meus pais, que os meus pais tentavam de todas as formas me manter nas rédeas, e eu não tô falando que os meus pais eles estavam 100% errados, mas os meus pais eles se excederam em muitas situações que hoje eles reconhecem, mas os meus pais não sabiam tirar o proveito da minha personalidade, e eles tentavam me conformar na personalidade dos meus amiguinhos, então eu fui muito comparada com os meus amiguinhos, porque o filho da fulana era melhor, o filho da ciclana era melhor. Mãe, eu amo a senhora, pai, eu amo o senhor, eu perdoo vocês, mas isso doeu muito na minha infância. Só que eu tive um mecanismo de resiliência muito forte que me permitiu não ir para esse lado do falso selfie. Porém, eu conheço pessoas na minha família que foram pro falso selfie, que construíram uma identidade completamente contrária para que pudessem ser aceitas pelos seus pais. Eu não tô falando necessariamente das minhas irmãs não, tá? Eu acho que as minhas irmãs é a mesma coisa que eu. Coitadas dos meus pais, gente. E talvez você ouve a minha história sobre quem você era e você fala assim, Letícia, eu fui como você, mas eu fui pro outro lado, de me mascarar e de construir uma persona. E eu não vivo mais e eu não sei viver de forma autêntica. Você tá falando e as suas palavras estão queimando dentro de mim, as suas palavras estão me impactando. O que eu faço? Agora eu sou psicóloga e agora eu sou cristã também. Meu primeiro conselho como cristã é: você precisa aceitar a sua identidade em Cristo. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre Deus. Tudo. A palavra de Deus, ela é um manual de Deus, gente. Se você quer saber quem é Deus, o que Deus gosta, o que ele aprova, o que ele reprova, o que ele ama, o que ele despreza, o que ele abomina e o que ele abençoa, tá aqui dentro. E o porquê você precisa conhecer a Deus? Porque é impossível você conhecer a Deus e Deus não revelar para você a sua verdadeira identidade. Isso é impossível. Conhecer a Deus é igual você conhecer a si mesmo. Porque eu sou Deus? Não. Porque Deus deseja se relacionar com você. Mas Deus só vai se relacionar com aquilo que você é de verdade. Então o Senhor lança a luz ao seu falso self e ele começa a trazer à existência aquilo que você é. Eu não construir um falso self a partir dos desprezos dos meus pais, não como eu estou descrevendo aqui, mas eu construí outros tipos de falso self a partir de uma carência emocional que eu vivi e que eu acreditava que seria suprida em relacionamentos amorosos e relacionamento com os amigos. E eu passei a viver pela aprovação do outro durante muito tempo. E olha, isso é tão sério que até hoje eu ainda me pego lutando contra isso. E eu acredito que isso vai ser uma batalha viva dentro de mim, porque é como eu aprendi a operar. E eu vou buscando libertação em Cristo e transformação em Cristo, enquanto eu vou aceitando a minha identidade em Cristo, mas eu ainda não sei tudo.
Então a gente ainda existe muita coisa a vencer e vai ser o processo de santificação e de restauração da nossa identidade pro resto da vida, eu diria. Nós temos o pecado na nossa natureza, nós habitamos num corpo, esse corpo não foi o corpo perfeito que o Senhor caiu. Isso aqui é só uma réplica, gente, o que restou do pecado. Esse corpo é caído, a nossa mente é caída, as nossas emoções são emoções permeadas pelo pecado também, nossas emoções também são caídas. Mas nós passamos por esse processo de santificação e a santificação, ela me leva a conhecer mais do Senhor, porque eu só posso ser santo quando eu me aproximo mais do Senhor. Entenda, tem a santificação que você recebe quando você aceita Jesus como seu Salvador e tem a santificação como um processo. Você é santo, mas você continua sendo santificado, porque você continua sendo liberto dos seus atos pecaminosos, da mesma forma que eu continuo sendo santificado, eu continuo sendo liberto na minha identidade, na minha mentalidade. É pro resto da vida. Eu diria que só no fim dos tempos não, só na eternidade nós saberemos de fato quem nós somos. Porque a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse que Ele nos dará uma pedra com um novo nome. O nosso verdadeiro nome, que nós ainda não sabemos qual é, mas que será revelado na eternidade, na consumação dos séculos. Se o nosso nome tem tudo a ver com a nossa identidade, nós teremos uma nova identidade. Ou então será revelada a nós a nossa verdadeira identidade na eternidade. Como eu acesso isso, Letícia? Por meio de um relacionamento com o Senhor. A sua busca de aceitação precisa te levar para a cruz, não as pessoas. Do que vale você ser aceita por um bando de gente caída igual você? Mesmo esses que já aceitaram Jesus Cristo, amor, tá num processo igual a você. A aceitação que você precisa está na cruz. Em Cristo. Passa pela cruz. Por que pela cruz? Porque na cruz eu aceito o sacrifício que Cristo fez por mim. Na cruz eu aceito e recebo o amor de Deus Pai. E através da cruz eu sou reconectada ao Senhor. Quando eu me conheço em Cristo, eu sei quem eu sou de verdade. E não tem como eu não amar aquilo que Deus ama. E se Deus ama aquilo que eu sou, eu passo a amar quem eu sou também. Em Cristo você passa a se ver como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus. Efésios 1, versículo 4 e 5, eu amo esse texto que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Muito antes de você nascer, você já havia sido amada e aceita por Deus. Na verdade, Ele te fez a partir das boas obras. Eu falo, gente, que o nosso chamado serve tão certo na gente, cabe tão certinho assim, igual luva em nós, porque nós fomos criados da forma do nosso chamado. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu para que vivêssemos nas boas obras que desde antemão Ele fez para que andássemos nelas. Ou seja, primeiro Deus estabeleceu as boas obras para que fossem vividas e depois Ele nos fez. Ele nos fez para as boas obras. Poxa vida, o Senhor planejou você todinho para um propósito. Isso é lindo! O Senhor viu as boas obras, imaginou alguém que pudesse cumprir esse chamado e Ele amou você porque Ele sabia que você ia dar certinho para as boas obras que Ele estava estabelecendo. A sua verdadeira identidade está em Deus, porque Ele te adotou em Cristo Jesus antes de que você sequer existisse. Como você pode desafiar essas mentiras? À luz da palavra de Deus. Quais são
essas crenças que você carrega, qualquer crença limitante que você possa carregar, ela deve e ela pode e ela tem que ser questionada à luz da palavra de Deus. Se Deus fez você, então esse manual aqui também é o manual da sua existência e você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem, a Bíblia diz que você tem, e você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Agora, eu vivo falando isso daqui. Satanás, ele sabe como a nossa mente opera. Somos nós que não sabemos. Deus sabe como a nossa mente opera. Somos nós que não sabemos. Sabendo de tudo isso, o intento de Satanás é matar a cobra no ninho. Quem é a cobra aqui no caso, né? Você, amor. Eu sei que é um exemplo péssimo, mas segue com ele. Porque ele tá querendo matar você e todo o propósito de Deus para sua vida, ele tá querendo eliminar você muito antes que você pudesse ser quem você é em Cristo, em ser quem Cristo te chamou para ser e habitar nesse lugar de filho amado de Deus, filha amada de Deus, desfrutando e vivendo nas boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. O que Satanás ele faz? Ele vai tentar acabar com a sua infância. Ele vai tentar acabar com a sua vida, com a sua história. Pais, se vocês estão me assistindo agora e vocês têm filhos pequenos, eu preciso, no nome de Jesus, exortar vocês para que vocês, por meio de sabedoria divina, deem uma boa criação para os vossos filhos. Nós nunca vemos a nossa infância sendo tão fortemente atacada. Eu tenho para mim que nós viveremos nos próximos anos e em momentos muito próximos um grande mover do Espírito Santo, porque nós temos visto tanto ataque na vida das nossas crianças. Para quê? Para que o evangelho de Cristo seja aniquilado, para que elas nunca venham saber quem elas são em Deus. Você pode olhar para mim e duvidar do que eu tô te falando. Tá tudo bem para mim. Não vai estar bem é para você mesmo. Porque eu, Letícia, eu rompi. Eu quero que você rompa também. A única pessoa que ganha enquanto você duvida, enquanto você não acredita nem em mim, nem na Bíblia, é Satanás. Deus é perfeito, é imutável e Ele é eterno. E se Ele ama você, não tem morte, não tem vida, não tem principado, não tem potestade, não tem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada que poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não te rejeita. Eu acabei de ler com você em Efésios que Ele te adotou como filho. Amor, você está adotado. O problema é seu se você não quer Deus como pai, Ele te tem como filho. Agora, você precisa fazer algumas coisas além de aceitar a sua identidade em Cristo. Eu vou disponibilizar esses 8 passos para a autenticidade no e-book aqui para você baixar, para você ler com calma depois, porque eu vou passar por eles, mas eu não vou me prolongar neles. O primeiro passo é aceitar e conhecer a si mesmo. Inclusive as suas fraquezas, as suas qualidades, as suas falhas, as suas forças. E você precisa se conhecer. Eu recomendo fortemente que, se você é essa pessoa, de que você não apenas busque conhecer a sua identidade em Cristo, mas que você recomendo fortemente que você faça uma terapia, busque uma ajuda terapêutica, busque um aconselhamento de algum líder, converse com o seu pastor para que você seja acompanhada, porque você tem um processo pela sua frente e você não pode abandonar esse processo, que é de se reconectar consigo mesmo. Óbvio que como cristã você vai se reconectar consigo mesmo através do pleno conhecimento de Cristo, mas como psicóloga você precisa de ajuda. Segundo passo, desafie as suas vozes externas e internas. Você precisa questionar tudo que você ouviu a sua vida toda e que virou uma verdade sobre si mesmo. E você precisa começar a questionar o que as pessoas ainda dizem sobre você. Não é a verdade. O que o outro diz sobre mim é problema do outro, é conteúdo do outro. Só eu e Deus podemos dizer o que está dentro do nosso coração.
Comece a questionar essas vozes internas e externas e, de preferência, questione à luz da palavra de Deus, tomando posse daquilo que Deus diz que você é. Eu já contei que uma vez eu estava na terapia falando sobre o mundo ser do primeiro colocado. Eu falava, Vivian, mas a verdade é que o mundo é do primeiro colocado. E ela, na tora, falou assim, tá, mas essa é uma afirmação sua ou eu tô ouvindo o seu pai militar falar comigo? Aí na hora eu parei pra pensar, aí eu falei assim, não sei. Ela, então vamos pensar a respeito. O que a Letícia pensa sobre o mundo ser do primeiro colocado? E nós estávamos falando do perfeccionismo. Lembra que eu falei que eu faço de tudo para ser melhor? Eu desenvolvi um mecanismo compensatório de aceitação e no final eu descobri que não era o que eu pensava, mas eu nunca tinha parado para pensar no que eu pensava. Questione as suas crenças. Vou deixar o link, já falei, já vou deixar o link aqui para vocês dos vídeos das crenças limitantes, que vai te ajudar muito nesse processo. Terceiro, pratique a vulnerabilidade. Tenho certeza que você tem alguém que você confia e você precisa começar a se expor. Nem que seja com o seu terapeuta, nem que seja com o seu pastor, com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Você vai chegar, você vai falar assim, eu preciso te contar um negócio e se você não quiser mais ser o meu amigo, tá tudo bem, mas eu tenho que te contar o que tá dentro de mim. E você vai começar a abrir as suas dores, os seus erros, as suas inseguranças, os seus sentimentos. Nós precisamos entender que nós somos genuínos na nossa vulnerabilidade e na nossa fragilidade. Nós nos conectamos de verdade a partir deste lugar. Falei isso no começo. Então, quando eu acredito que eu preciso ser forte o tempo todo e mostrar isso o tempo todo para alguém, na verdade mesmo, o que eu tô fazendo é criando uma barreira e me impedindo de construir relacionamentos profundos e honestos. Então, pratique a vulnerabilidade e seja autêntico com relação aos seus sentimentos, seus desejos, seus erros, os seus medos, as suas fraquezas. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12:9, Deus falando para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda que nós somos amados, inclusive por Deus, mesmo nas nossas limitações. E muitas pessoas nos amam sabendo que nós somos limitados também. Quarto passo. Aprenda a dizer não com clareza. Viver de forma autêntica não é só saber quando dizer sim, mas principalmente quando dizer não. Se você cresceu com esse falso self, se o falso self foi o seu eu até hoje, de hoje não será mais, em nome de Jesus, você precisa entender que você precisa estabelecer limites saudáveis, gente. É isso, porque você já pegou um monte de coisa pra você que você não deveria, porque você tava querendo agradecer o outro. Portanto, daqui pra frente, você vai pedir ao Senhor pra te dar clareza pra dizer não, e você vai ter coragem e vergonha na cara pra dizer que não. Quinto passo, eu falei que eu vou fazer um e-book pra deixar aqui mais certinho pra vocês depois. Viva com propósito. Entenda que a autenticidade não é única e exclusivamente sobre você ser quem você é, mas também viver de acordo com o propósito de Deus para sua vida. Isso quer dizer que você deve viver de acordo com os princípios e valores que refletem essa sua verdadeira identidade. Ou seja, se eu estou alinhado com os meus propósitos e valores, eu também estou alinhado com o propósito que Deus estabeleceu para minha vida. Aqui não é o propósito que eu acho que eu tenho. Enquanto eu conheço a Deus, eu vou conhecendo a mim mesmo. Deus revela o propósito dele para mim. A saber, o principal propósito de Deus para sua vida é que você seja como Cristo. Então, se você ainda não entendeu qual é o propósito específico de Deus para sua vida, viva a partir desse principal, que é o mais importante de todos. Busque ser como o Senhor. Então, uma pergunta muito simples. Jesus Cristo faria isso aqui que estão me pedindo? Ou sou eu querendo agradar os outros? Se Jesus Cristo não faria, então eu também não devo fazer. Muito simples, tá bom? Se você ainda não conheceu o seu propósito específico, viva pelo principal, o de ser como Cristo. E isso vai te fazer muito feliz, acredita em mim. Sexto passo. Pratique o autocuidado e a autoaceitação. Você não é perfeito,
Cara, eu não sou perfeita, eu tenho um montão de defeitos, tenho um monte de falha, um monte de dificuldades, mas eu aprendi a amar a mulher que eu sou. É uma mulher difícil às vezes, meu Deus, e complicada também, meu Deus, em muitos momentos. Mas eu entendi que Deus vê beleza em mim. Eu posso ver beleza em mim mesma. E não só isso, eu não preciso ver beleza em mim e casar com isso e não precisar mudar nunca. Não, eu posso melhorar aquilo que eu sou. Eu posso evoluir, eu posso aprimorar, eu posso cuidar do meu cabelo, eu posso fazer uma maquiagem e me sentir bonita, mais bonita comigo mesma. Eu posso aprender a amar a minha personalidade, entendendo que eu tenho traços aqui que eu preciso de Jesus Cristo e da graça dele para melhorar, mas eu também tenho forças que eu posso ter orgulho de mim mesma. Cara, eu já vivi muita coisa nessa vida e eu tô de pé. E eu, Letícia, eu nem tomo remédio pra dormir. Isso quer dizer que existe um louvor aqui. Eu posso ficar feliz e regozijar com a mulher que eu sou. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma filha amada de Deus. Eu posso me amar. Eu devo me amar. 7. Perdoe. Perdoe a si mesmo. Perdoe os outros. Quando Jesus está na cruz, ele ora ao Senhor e ele fala assim: Senhor, Pai, perdoa eles, eles não têm ideia do que eles fazem. A maldade no coração das pessoas parte de um lugar de ignorância. Nem elas sabem quem elas são. Nem elas têm noção do que elas estão fazendo. Existe pessoa má no mundo? Existe. Mas a maior parte das vezes, o que mais existe mesmo é pessoa sem noção e sem conhecimento. O que existe muitas vezes são pessoas feridas que ferem outras pessoas. Cada um dado que tem. E você precisa perdoar a si mesmo nesse momento por todo esse lugar que você viveu de inautenticidade. Mas você também precisa perdoar o outro para que ele preste contas ao Senhor. Quem somos nós para querer condenar alguém e cobrar de alguém? Nós também somos pecadores e nós também falhamos com pessoas. Eu sei te listar um montoeira de pessoas, inclusive não saberia nem te listar todo mundo de pessoas que eu falhei e que eu fiz mal, sem querer. Pessoas que eu decepcionei sem imaginar. Nós não temos o direito de guardar mágoa de ninguém, porque Deus não guarda mágoa de nós. Se Deus, que é santo e sabe tudo ao nosso respeito e poderia guardar o maior rancor de nós e não guarda, eu não tenho o direito de guardar a mágoa de alguém. Mas Deus me trata com graça e bondade, portanto, eu preciso oferecer isso para o outro. Último passo. Desafie a comparação. Fulano é isso. Bom para fulano. Eu sou isso aqui. Eu sou outra coisa. Deus não me fez para viver a vida do fulano, Deus me fez para viver a minha vida. Deus não me fez para viver o propósito do fulano, Deus me fez para viver o meu propósito. Desafie a comparação. Abrace a particularidade de quem você é e a peculiaridade de ser quem você é e de viver a vida que você vive. Por fim, viva de uma forma autêntica, à luz daquilo que Cristo quer que você viva. Mas não se esqueça, eu recomendo fortemente que você busque ajuda. Eu acredito que se o Senhor fez esse conteúdo chegar no seu colo, não é em vão. Quantas vezes eu estava aqui no YouTube passeando e se esse conteúdo não era para mim, esse conteúdo era de fato para alguém que eu conhecia e eu mandei para ele. Quando nós falamos do nosso Deus, não tem conteúdo desperdiçado, gente. Se não serve para agora, uma hora você vai lembrar de mim e você vai mandar para quem vai servir. O conteúdo de hoje é esse. Eu espero de verdade que tenha trazido luz ao seu coração, iluminado seus caminhos e te oferecido uma possibilidade de viver algo novo em Deus. Se você não está tendo um falso self, sendo um falso eu em todas as áreas da sua vida, vale a pena você olhar uma por uma e ver: será que eu tenho vivido de forma autêntica mesmo? Será que eu tenho correspondido à identidade de Cristo para minha vida? Será que eu tenho vivido para o propósito de Deus para minha vida? E você passa pela cruz.
vai até a cruz e confessa e clama por misericórdia e graça que Ele vai te alcançar. É isso o conteúdo de hoje. Manda para quem você acredita que vai fazer sentido, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de me seguir no Instagram, se você preferir também. Nós temos agora as plataformas de podcast. Eu amo muito você. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ou então, né, até o próximo conteúdo de podcast. Gente, eu tenho que aprender a falar tudo de novo. Beijos e fui!